Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seguindo aquela proposta cujo nós trabalhamos na semana passada, e a gente teve aqueles problemas de gravação, vim realizar essa gravação aqui para vocês desse exercício, tá? Proposta de a gente desenvolver uma máquina hidráulica para levar uma carga de 13,5 toneladas força ao longo de 1,4 metros, tá? Sabe-se que esse tempo de avanço pode variar entre 20 segundos. Em alguns momentos essa carga pode requisitar uma velocidade que vai demandar um tempo de 30 segundos. E aí a gente tem ainda a bandeja que suporta essa carga na faixa de 500 kgfm. Tá? O retorno eu propus aqui que seja elaborado em torno de 14 segundos e conforme aquilo a gente conversou na aula teórica, essa demanda vai estar sempre aqui para vocês, nesse círculo, ou seja, sempre em forma de força de deslocamento ou sempre em forma de torque, velocidade angular. Se eu tiver força de deslocamento, meu subsistema de aplicação provavelmente vai se dar por um atuador cilíndrico, né, por um atuador linear. Caso contrário, se eu tiver torque, momento torsor e velocidade angular, minha necessidade vai ser de um motor hidráulico. Tá? Então, como a gente vai abordar o método de projeto? A partir do subsistema de aplicação, depois a gente vai desenvolver um subsistema de distribuição e controle e depois o subsistema de geração. É claro que nesse meio intermediário a cada um desses subsistemas, a gente vai ter os subsistemas de transmissão, que são feitos ou por mangueiras ou por tubulações. Tá? Então, nosso objetivo na aula de hoje é dimensionar este cara aqui para essa aplicação, porque ela é um deslocamento, uma carga vertical que solicita força dentro de um determinado tempo de execução, dentro de uma determinada altura. Tá? Para isso, o que eu elaborei ali? No PPT de vocês têm uns dados de entrada, né, que são apresentados. Quem são esses dados de entrada, pessoal? Dado de entrada de tempo, né, e eu chamei de TA, tempo de avanço. Esse tempo de avanço aqui a gente tem dois, né, a gente pode ter 20 segundos ou 30 segundos. Então, vou trazer essa informação para cá, 20 segundos e em algum momento 30 segundos. Tá? Vou colocar o tempo de retorno aqui, enunciado do problema, tá? 14 segundos. E força de avanço, quem é a força de avanço? São as 13,5 toneladas, mais as 0,5 toneladas, né? Multiplicado por 9,81, multiplicado por 1000. Tá? Quem é a força de retorno, pessoal? Força de retorno, esse cilindro, provavelmente com essas 500 toneladas, poderia até descer verticalmente por ação da gravidade, mas às vezes tem inércia, às vezes tem umas maiores resistências ao escoamento, e aí minha sugestão é que considere aqui uns 500 kg força, tá, para fazer o retorno dessa carga. Então, colocar a força de retorno de 0,5, 1000, 9,81. Tá? Então, essas são algumas variáveis que eu simplesmente li o enunciado e transpus para cá. Tá? O que agora a gente vai precisar amarrar com o sistema de vocês? Tá? Precisamos do que? Todo esse dimensionamento aqui, se vocês se derem conta, vai se definir em cima de pressão é força por área e vai se definir em cima da carga crítica de Euler, né? P crítico de Euler, que é quem? Pi ao quadrado e, ou seja, momento de inércia de uma seção circular, que é o caso da haste do cilindro, módulo de elasticidade do material, do aço, dividido por quem? Por π ao quadrado, dividido por lambda ao quadrado. Né? Quem é o lambda? É o comprimento equivalente ao quadrado, que vai depender do tipo de engaste que esse sistema vai possuir. Então, se a gente analisar, o nosso dimensionamento vai se dar dentro dessas duas equações aqui. Tá? Então, vamos lá.
Eu preciso então, eu conheço esse cara aqui já, conheço essa força. O que que eu preciso determinar? Preciso determinar uma pressão, preciso assumir uma pressão, porque no fundo eu quero calcular o diâmetro desse cilindro, o diâmetro desse pistão para elevar essa carga, que vai estar embutido dentro dessa área aqui. Então o que que acontece? Essa pressão, nos slides que eu demonstrei para vocês, eu apresentei algumas pressões típicas lá, né? Então, uma pressão típica, né? A pressão nominal, vou colocar aqui, tá? Pressão nominal, vocês vão lá um quadro de pressões típicas. E dessas pressões típicas, vocês verificam, acho que tem lá hidráulica industrial, ou hidráulica siderúrgica, mineração, acho que é hidráulica de mineração. E as pressões típicas dessa faixa vão de 200 a 280 bar, tá? Então, dentro dessa faixa são as pressões de... Então, pessoal, optei por uma pressão intermediária, tá? Entre 200 e 280. Optei por uma pressão nominal de 250 bar, tá? Além disso, fechou a questão da pressão. Vamos definir que o lambda, eu chamei de lambda lá, o comprimento livre de flambagem, e ele vai estar diretamente relacionado à forma como a gente vai fixar esse cilindro, tá? Eu tenho basicamente, né, e são considerações de projeto, mas a forma de fixação que eu estou propondo aqui, né, para essa carga vertical, a haste vai ficar livre e a base do cilindro, né, ou a camisa do cilindro vai ficar fixa, tá? E aí há duas formas de a gente fixar essa camisa, né, esse cilindro. Ou vou fixar aqui pelo cabeçote frontal, tá? Ou vou fixar ele lá pelo cabeçote fixar ele por esse cabeçote traseiro aqui, tá? E aí, é claro, é uma consideração de projeto, né? Se eu tiver a opção de escolher, é óbvio que eu vou escolher essa consideração aqui, por quê? Porque o meu comprimento livre de flambagem vai ser menor, né? Se eu opto por essa segunda condição aqui, o meu comprimento livre de flambagem vai ser o dobro. Se eu considerar que o comprimento da camisa tem o mesmo comprimento da haste, vai ser o dobro, tá? Então, nesse nosso caso aqui, não tinha uma restrição geométrica imposta, porque às vezes há questões geométricas impostas para a gente não poder fixar nesse cabeçote frontal, e sim nesse cabeçote traseiro. Eu optei por esse sistema de fixação aqui. E aí o que a gente vai? A gente vai lá numa tabela dos comprimentos equivalentes. E aí que informação eu tiro de lambda? Fixa e livre. Na tabela de vocês ela chama de caso 1. Tá? E aí a gente repara que aquele desenho tem duas considerações. Ele corta isso aqui em traço 2 pontos aqui. Ele corta ele em duas situações. Ele deixa o vermelho para o lado de cá e o preto para o lado de lá. Tá? E aí, o lambda aqui, no nosso caso, vai ser o mesmo comprimento de haste. Então, assumindo o lambda igual ao comprimento de haste. Desculpe. Esse caso 1 leva, fixa e livre, diz que o comprimento livre de flambagem lá é igual a 2 vezes o L, tá? No nosso caso, esse L é igual ao LH, tá? Se eu tivesse optado por essa situação aqui, esse L não seria o LH, esse L seria 2 vezes LH, que eu iria multiplicar depois por 2 para achar o lambda, tá? No nosso caso, ser 2 e 2 vezes LH, tá?
Então eu tenho um comprimento livre de flambagem de 2,8 metros, né? Tá apresentado aqui. Então essas são as principais considerações nossas aqui. Vou colocar o valor dessa força de avanço, deu 137,34 kN. E vou colocar a força de retorno, tá? Que deu 4,9 kN. Então, montado esses parâmetros de dados de entrada, a gente vai lá para um passo 2 do sistema de vocês. Eu vou já começar a apagar aqui. O item 2, o que a gente começa a dimensionar? A gente começa a assumir uma pressão de trabalho, tá? Eu já vou colocar PTB. O que é essa pressão de trabalho? Ora, essa pressão nominal eu estou assumindo como ela saindo aqui do meu sistema, lá do sistema de geração. A pressão de trabalho que chega efetivamente no cilindro aqui, tá? Se eu tivesse um manômetro colocado aqui, ela é esta pressão nominal menos todo esse conjunto de perdas aqui, né? Vou colocar um ΔP aqui. Esse ΔP são perdas nas singularidades, nos acidentes, nas curvas, perdas no comprimento linear de tubulação e as perdas nas válvulas, tá? Que isso aí a gente vai determinar adiante. Então, para um primeiro passo, eu assumo geralmente 15% de perda, se eu não tiver sistema com controle de velocidade, ou 30% de perda se eu precisar de um sistema de controle de velocidade, que é o nosso caso. Então, estou assumindo 30% de perda, então acho que a minha pressão de trabalho é igual a quem? A minha pressão nominal 250 bar, multiplicado aí por 0,7. Então, essa pressão de trabalho, nossa, ela é igual a 175 bar. Fechado isso, o que eu tenho que determinar no terceiro passo de vocês aí? O diâmetro de pistão, né, pessoal? Tá tranquilo. Eu já conheço a pressão de trabalho que está chegando aqui, eu já conheço a força que eu preciso desse lado aqui, o que eu preciso determinar? O diâmetro desse pistão. Então, vamos lá. Pressão de trabalho é igual a força de avanço, divididos pela área do pistão, área do M, tá? Então, vamos lá. Pressão de trabalho, 175 bar. Opa! 175 bar. Igual a quem? Força de avanço, 137,34 kN. Divididos por π vezes o diâmetro do pistão ao quadrado, divididos por 4. Esse diâmetro de pistão aqui nosso é quanto? É um diâmetro de pistão calculado de 99,96 milímetros. Eu vou chamar ele de linha aqui, tá? Porque ele é o calculado, tá? Qual é o nosso próximo passo? A gente buscar dentro de um fabricante o diâmetro comercial, tá? Então o quarto passo seria um diâmetro de pistão comercial. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu diâmetro de pistão linha e ir lá num catálogo de fabricante e buscar um diâmetro comercial imediatamente superior, tá? Então, eu dei um catálogo para vocês, tem um link ali no Avamoodle também para vocês buscarem uma série de catálogos que precisarem, já joga vocês direto num dos fabricantes lá. Então eu tenho esse catálogo sendo apresentado para vocês, tá? Aqui é uma folha desse catálogo, eu estou determinando o diâmetro do pistão aqui, tá? E aí o que nós temos? Nós temos diâmetros do pistão e cada pistão oferece dois diâmetros de haste, ó. Então, diâmetro do pistão, diâmetros de haste. Então, vamos lá. Nós calculamos 99,96, vou percorrer a coluna do diâmetro de pistão e acho que eu tenho um diâmetro comercial de 100 milímetros.
Tá? Esse diâmetro de 100 milímetros oferece duas opções, haste a 70 ou haste a 45. Eu ainda não determinei esse cara aqui, então aguardo e especifico o diâmetro do pistão como 100 milímetros. Vamos lá então. Então, o diâmetro do pistão igual a 100 milímetros, comercial, aquele para ir na venda. Joia! O que vamos seguir? Vamos seguir o nosso roteiro que está apresentado aí para vocês, para ficar mais fácil aí essa absorção do conteúdo. Né? Então, passo 4 nosso, aí vai vir quem? Determinar uma nova pressão de trabalho, tá? Nova PTB. Tá? O que é essa nova PTB? Ora, eu tinha uma PTB, uma pressão de trabalho, assumindo uma determinada força sobre uma determinada área. Né? Como a minha área vai aumentar, porque o meu diâmetro de pistão agora é maior, a tendência é diminuir essa pressão de trabalho. Então, a nova pressão de trabalho vai ser qual? Vou chamar uma pressão de trabalho... vai ser a força, continua a mesma, né? 137,34, se eu não me engano. Divididos aí pela área, tá, do pistão. Posso calcular a área do pistão ou posso vir aqui no catálogo? Ó, o catálogo me oferece essa informação. Vamos dar uma olhada aqui. 100 milímetros, né? E aqui ele fala, ó, a área, relação de áreas, área de êmbolo, 78,54 centímetros quadrados. Então, vou colocar aqui, 78,54 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Isso aqui vai me dar uma pressão de trabalho nova, né? De 174,87. Ah, Gustavo, por que calcular isso aí? Porque é mais uma folga, mais uma margem. Claro, a folga foi mínima, foi nos décimos de bar aqui. Por quê? Porque eu estou com diâmetros bem próximos aqui do calculado para o normalizado. Na medida que essa diferença aumentar, pode ser que ela, em alguns casos ela aumente, eu vou ter mais folga para verificar depois a minha condição funcional do sistema no detalhamento das perdas de carga, tá, pessoal? Então vamos lá. Pressão de trabalho montada aqui, precisamos entrar para o quinto passo. Quem é o quinto passo do nosso roteiro lá? Desculpe, esse aqui era o quinto. Né? Jogamos para o sexto passo. Quem é esse sexto passo? O diâmetro de haste. Né? Vou colocar diâmetro de haste linha, tá? Para a gente seguir essa nomenclatura, que o calculado é o linha, tá? E o normalizado já vai ser sem o linha, que é o para ir na venda. Vamos lá então, diâmetro de haste. Então, lembrando lá daquela equação de cargas axiais sobre compressão, né? Aquela equação que está ali, né? P crítico é igual a quem? A π ao quadrado, módulo de elasticidade, multiplicado pelo momento de inércia de uma seção circular, porque a haste é circular, né, pessoal? Elevado pelo lambda ao quadrado, que é o comprimento livre de flambagem. Né? Esse comprimento crítico eu posso dizer que é uma força de avanço vezes um fator de segurança. Tá? Esse módulo de elasticidade, eu vou usar o módulo de elasticidade do aço, 210 gigapascal. E esse momento de inércia, quem é? Π vezes o diâmetro na quarta potência dividido por 64. Tá? E esse cara aqui já está determinado lá das condições iniciais, da forma de fixação do meu cilindro e de como ele e de qual o comprimento que eu tenho livre daquela flambagem. Então esse dado aqui eu já tenho. Então, unindo todo esse equacionamento aqui, tá? Eu vou chegar a algo como o diâmetro de haste, né? É igual a raiz da quarta
Na quarta, de quem? 64, vai passar multiplicando, vezes a força de avanço, vezes o fator de segurança, que eu chamei de F ou Fs, aí, tanto faz. Lambda ao quadrado, divididos por quem? Por π, ao cubo momento, modo de elasticidade. Fator de segurança recomendado aí 13,5, tá, pessoal, para essas situações aí, recomendado pela bibliografia. Força de avanço, conheço todo esse trem aqui, a gente conhece, tá? Então, o que eu acho de diâmetro de haste? Acho um diâmetro de haste de 78,01 milímetros, tá, pessoal? Com esse diâmetro de haste, eu vou novamente no catálogo. Então,